Uma vez, um sambista brasileiro cantou: Deixa a vida me levar, vida leva eu. Interessante, né? Não sei se você sabe, mas essas palavras do sambista ressoou em muitas pessoas e se tornou inclusive um modo de vida. E se tornou inclusive a base pelo qual as pessoas elas iniciam relacionamentos. E nesse podcast eu tô para te falar o maior erro. Cara, assim, ó, não tem um erro maior do que esse. Não tem um erro maior do que esse. Esse é o maior erro que você pode cometer no que tange a relacionamentos, e eu digo isso com total convicção. Total convicção. Eu sei que eu não vou errar. Eu sei que eu não vou errar. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem poucas decisões importantes na sua vida. Poucas. Grande parte das decisões que você vai tomar são decisões menos importantes. O que você vai comer, o que você vai vestir. Embora o que você vai comer até que é uma decisão importante. Mas decisões assim que mudam destinos e histórias, é claro que toda decisão, de certo modo, ela está mudando destinos, ela está mudando direções, mas tem uma que, cara, você pode se arrepender a vida inteira por essa decisão, que é a decisão de quem vai estar do seu lado. Quem vai estar do seu lado. E isso não é brincadeira. Vamos lá. É, você, quando você decide quem vai estar do seu lado, você está abrindo a sua história, a sua vida, e você vai passar a compartilhar a sua história, e você vai passar a compartilhar a sua vida com aquela pessoa com o qual você decidiu se relacionar. Certo? A sua história e a sua vida são extremamente importantes e você tem que levá-las a sério. Porque se trata de o quanto você será satisfeito, alegre, feliz com a sua realidade e com aquilo que você está vivendo. A vida é uma experiência. A experiência ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Vai depender de decisões que são tomadas e, logicamente, de quem está ao seu lado. Então, essa pessoa, logicamente, ela é importante. E é por isso que relacionamento, inclusive eu já tenho um vídeo muito antigo, eu gravei esse vídeo muito antigo, não sei se ele foi transformado em podcast, e aí no caso ele estaria aqui nos meus podcasts, mas você pode encontrar ele no YouTube, onde eu falo que relacionamento é processo seletivo. E por que eu digo que relacionamento é processo seletivo? Isso eu aprendi desde cedo. Porque eu quando olhava ao meu redor, eu via os relacionamentos com muita efemeridade. As pessoas tratavam os relacionamentos com muita efemeridade. Eu nunca gostei de efemeridade, porque efemeridade não tem substância. Entende isso aqui? E isso aqui já vai te ajudar muito na tua vida. Efemeridade não tem substância. Ou seja, efemeridade é vazio. Efemeridade não tem significado, efemeridade não tem conteúdo, efemeridade não tem a mínima chance de trazer para você substancialidade. Por quê? Porque a substância ela é algo, a efemeridade ela é o nada. Efêmero quer dizer vazio de significado, vazio de motivo, razão. É isso que quer dizer o efêmero.
E quando você simplesmente se relaciona a alguém para desfrutar de um beijo, de um toque, de uma relação sexual, você está tratando o relacionamento como algo banal, como algo efêmero. E não é. E não é. E eu sempre via isso ao meu redor. E o que acontecia? As pessoas. Isso aqui é batata, tá? As pessoas se relacionavam com alguém, dava alguns meses de relacionamento, às vezes até anos, e a pessoa se decepcionava com aquela pessoa, e quando ela olhava para sua própria vida, percebeu que desfrutou de uma experiência merda, uma experiência que não teve significado algum, que não foi boa, e de quebra saiu da relação com prejuízo muitas vezes financeiro e também psicológico. E aí a pergunta que não quer calar, aquela pergunta que ressoa lá no fundo, sabe, lá no fundo essa perguntinha tá lá. E, cara, encarar essa perguntinha é terrível. A pergunta é: valeu a pena? Valeu a pena? É ali que você se toca. Puta merda, não valeu nem um pouco a pena. E por que não valeu a pena? Porque foi efêmero. Porque não teve substância. Foi por isso que não valeu a pena. Simples. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Busque excluir ao máximo a efemeridade da sua vida. Aonde você vê vazio, aonde você vê insubstancialidade, não dê atenção. Não pegue pra você. Não adicione à sua vida. Por quê? Porque não vai somar e muito menos multiplicar. Tem dois sinais na matemática na matemática que a gente tem que trazer para nossa vida. O primeiro é a soma e o segundo e o mais importante é a multiplicação. O que não soma e não multiplica, subtrai e divide. Se a sua vida é uma sequência de subtração e divisão, você vai parar na escassez. E é escassez de todas as formas. E a pior de todas as escassezes, não sei nem se eu posso dizer escassezes, eu acho que não, mas vamos deixar só escassez, tá? Essa palavra ficou até feia. É que nem você tentar falar fé no plural, imagina, fezes. Aí complica tudo, né? Mas o grande problema o pior de todas as escassez que existem é, de fato, a escassez de espírito. É, de fato, a escassez de saúde mental. Essa é a pior das escassez. Então, e acredite, toda a subtração e a divisão, ela vai gerar essa escassez. Ela vai gerar escassez. É o relacionamento que você entra e, puf, infidelidade. Você é atraída. É o relacionamento que você entra e as personalidades não se batem. E, logicamente, a experiência ela é afetada por isso. Entende? Muitas vezes você quer ir para um lado, o teu parceiro quer ir para o outro, ou a tua parceira quer ir para outro lado, enfim. E a coisa ela não anda. Porque, entenda uma coisa, relacionamento bom é aliança. Aonde os dois possuem uma aliança. Eles estão indo na mesma direção. Eles estão indo na mesma direção. Se um tá puxando a corda para um lado e o outro tá puxando a corda para o outro, lembra da física? Né? Duas forças que se opõem se anulam. É exatamente isso que está acontecendo. Duas forças estão se opondo e elas estão se anulando. Agora, quando os dois estão puxando a corda na mesma direção, essas forças se somam. E aí, o relacionamento ele anda para frente. O que é isso? Basicamente, foi firmada uma parceria. Foi firmada uma aliança. E essas duas pessoas têm que entender que a aliança precisa de manutenção.
Se não tiver manutenção, o negócio simplesmente quebra no meio do caminho. Que nem um carro. Você quer fazer uma grande viagem com o carro. Não dá manutenção no carro para você ver o que acontece. O carro quebra no meio do caminho e aí as pessoas que estão viajando ficam na mão, não é? Então, não se pode deixar em nenhum momento a relação quebrar. Então, quando você trata tudo isso com efemeridade, é esse problema que você está criando. É exatamente esse problema que você está criando. É uma coisa que ela. Você está dedicando tempo a construir algo que não vai para frente, que não vai andar. Então, eu via muito disso quando eu olhava ao meu redor. E logicamente eu percebia, ó, isso é um erro. Essa relação, ela não vai avançar. Então, as pessoas elas começam a querer ter uma experiência de prazer, um beijo, uma relação sexual, e quando vê, elas acabam firmando um relacionamento. Não teve uma intenção por detrás em conhecer ambas as partes, né? Ambas as partes se conhecerem para entenderem um pouco mais da cooperação e da adição comportamental e espiritual à relação. As pessoas nem se importam com isso. Aí depois estão reclamando que o cara era uma coisa e depois se transformou em outra completamente diferente. Mas é aquilo, se você não tá ligado, as chances são de que você vai fazer uma coisa errada. De que você vai fazer uma escolha errada. Então, quando você entende isso, você, de certo modo, está combatendo a efemeridade. Isso é uma forma de combater já a efemeridade e trazer o relacionamento para um estado de soma e multiplicação. Por quê? Porque aí eu entendo o meu parceiro, eu meço as qualidades dele e eu entendo as suas características e então eu posso tomar uma decisão clara com base nisso, como numa entrevista de emprego, né? Você vai numa entrevista de emprego, a pessoa te faz determinadas perguntas para entender se você realmente é apto para trabalhar naquela empresa, se é realmente o tipo de funcionário que eles estão procurando, não é? O mesmo se faz na relação e é por isso que ela é um processo seletivo. Porque você vai fazer perguntas, você vai buscar entender ela, as suas qualidades, as suas características. E você não vai tomar essa decisão por um beijo, por um toque, por um sexo. Não. Porque senão você vai errar. Aí você se reduz ao efêmero. Então a decisão ela é tomada com base nisso. Então é necessário uma investigação para entender aquela pessoa. E tem uma coisa que é a batata. Que olha, é a batata. Isso aqui eu juro para você. Se você analisar e prestar atenção nisso, você não vai errar na escolha do seu parceiro, da sua parceira. Como ela trata a mãe ou o pai, ou como ele trata os pais. Cara, isso é batata. É só você analisar como ela, se porventura você for homem, trata os pais e como ele, se porventura você for mulher, trata os pais. Analisa isso. Se você vê que destrata os pais, vai destratar você também. É muito simples. É muito simples. Porque entenda uma coisa, ó. Quando o relacionamento ele tá no começo, tem toda aquela euforia, né? A euforia promovida pelos picos de dopamina, né? Bom, isso já é... Eu nem vou entrar nesse assunto, é um assunto mais neurocientífico, mas a neurociência ela explica isso por meio dos picos de dopamina,
que ocorrem no início do relacionamento e depois a dopamina ela vai se ela vai descendo para uma linha de base ao longo do tempo e é aí que o relacionamento ele se estabiliza e é aí que chega a hora da verdade. Se realmente as pessoas elas vão ficar juntas ou foi só euforia mesmo. A euforia do início que manteve a relação até ali e depois dali tudo vai degringolar. Então, a grande questão é que se a pessoa ela tem o hábito de tratar mal os pais, que basicamente não teve esse pico, essa euforia, né, inicial de um relacionamento que se tem quando você entra num relacionamento amoroso, quando você analisa a relação do indivíduo com os pais, você está analisando a relação já estabilizada e não manipulada por um pico dopaminérgico. Então, logicamente, você tá fazendo uma análise de como vai ser a sua relação com aquela pessoa dali a um tempo. Entende? Porque a partir do momento que você analisa como a pessoa com a qual você está pretendendo desenvolver um relacionamento sério com aquela pessoa, quando você analisa os relacionamentos que ela já tem e como ela trata e trabalha essas relações, você está entendendo como ela vai trabalhar o relacionamento de vocês quando o relacionamento de vocês estabilizar. Isso é batata. Só que quantas pessoas sabem disso? Que para você entender uma pessoa, basta você analisar como ela trata pai e mãe. É por isso que, né, aqui a gente até retorna à Bíblia. A Bíblia diz, né, e é muito clara, honrai pai e mãe. Né? Cara, isso é um princípio, assim, ó, fantástico. Fantástico para um ser humano. Se um ser humano aprender a honrar pai e mãe, ele vai aprender a honrar todo o resto, cara. Todo o resto, até o seu próprio parceiro. E o que acontece quando você honra as pessoas? As pessoas te devolvem. E se não te devolve, irmão, foi aquela pessoa, porque vai chegar numa que vai te devolver, obviamente. Porque, claro, não, ingratidão existe e é comum. Não pense você que você não vai enfrentar ingratidão, vai. Mas honrar as pessoas tendem a te trazer honra de novo. As pessoas vão querer te honrar também. Porque é um mecanismo natural das pessoas a devolução quando elas recebem algo de bom. Embora tem pessoas que suprimam isso, tem pessoas que têm e muito disso também. E vou te falar, provavelmente na sua vida, acredito, você encontrou pessoas assim, como encontrou pessoas também do outro modo. Tá? Existem os dois tipos, mas quando você aprende a honrar as pessoas e pega o hábito de honrar as pessoas, você vê que isso tende a dar mais retorno do que não fazê-lo. E se você não honrar as pessoas, obviamente ninguém retorna nada para você. Mas se você honrar, pelo menos alguns retornam. Então, vale a pena honrar do que não honrar. E honrar pai e mãe, ela acaba sendo a primeira delas. Porque, acredite, se você desonrar essas duas pessoas, você vai desonrar todo o resto. Pelo amor de Deus, são as duas pessoas que basicamente te gerou, te tratou, entende? Te cuidou até aqui, né? Até aqui te ajudou, então elas merecem, né? Agora, imagina o que você vai fazer com uma pessoa que você conheceu há 3 meses atrás. É claro que aquela euforia inicial, mas aquilo ali vai passar. E é importante que você saiba disso. E o que vai ficar é o que vier dali a um tempo. Né? Então, será que a competência necessária para gerar aquela relação e manter ela sobrevivendo e progredindo, prosperando, será que vai acontecer?
Então, quando você entende isso, que melhor jeito de você entender se alguém vai ser um candidato bom para se relacionar é analisando como ele trata os pais, cara, você já vai reduzir, assim, ó, em 80% a probabilidade de você errar. O dedinho podre, que é dito por muitos, né? Quando uma pessoa ela escolhe mal a relação, as outras pessoas dizem que ela tem um dedinho podre, né? O que é esse dedinho podre? Esse dedinho podre é somente a falta de sabedoria. Esse dedinho podre é somente a falta, a incapacidade de fazer a seleção. É a incapacidade de tocar o processo seletivo. E juro pra você, você não precisa de muito e não precisa nem ser tão inteligente. É só olhar como trata os pais. Bom, acho que agora você já entendeu, né? Como o processo seletivo ele decorre. Então, isso faz uma diferença gigantesca, cara, na escolha. E acaba com e acaba com a possibilidade de você fazer uma escolha da qual futuramente você vai se arrepender. O objetivo, inclusive, do processo seletivo é eliminar esse arrependimento futuro, que é um problema, né? Não só o arrependimento futuro, até mesmo a própria decepção, as brigas intermináveis que se terão na relação, né? A possibilidade depois de... Porque é complicado quando o relacionamento ele atinge um ponto onde ele se torna um cativeiro. O que é o cativeiro? Cativeiro, o sequestrador ele pega você e leva você para um cativeiro e mantém você lá, refém dele. Cara, tem relacionamentos que funcionam assim, como um cativeiro. E juro pra você, não queira isso pra você. Não queira isso pra você porque isso é muito ruim. Então, e às vezes, uma das coisas que eu observo é que mesmo o relacionamento sendo um cativeiro, não se tem um interesse em construir algo melhor ali. Porque às vezes, cara, você pega um terreno imundo, mas aí você dá uma limpadinha no terreno e até dá para construir alguma coisa ali. E, logicamente, às vezes não. Entende? Às vezes é questão de você simplesmente não limpar o terreno. E, cara, assim, ó, são dois dentro de uma relação. É lógico que o esforço tem que partir dos dois, mas pode ser que, na prática, não seja assim. Então vai ter que partir de um, porque de nenhum não tem como, né? E que seja de você. Por que não pode ser de você? Que seja de você. Juro pra você, uma experiência de um relacionamento saudável, cara, é muito melhor. É muito melhor. Porque você consegue, com o seu parceiro, criar um ambiente onde é possível prosperar. E prosperar não só no sentido material, financeiro, não, mas no sentido emocional também. Quantas pessoas não foram privadas da prosperidade emocional? Quantas pessoas, por exemplo, não vão para o trabalho, sofrem o diabo no trabalho, e quando chegam em casa, sofrem o diabo em casa, né? E elas não têm um porto seguro na qual elas podem experienciar. Elas não têm um local onde naquele local ela possa sofrer um renovo, onde naquele local ela possa ser restaurada e descansar verdadeiramente. Aí você imagina todas essas cargas sendo empilhadas nas costas de alguém com o tempo. Sobrecarrega. E não só sobrecarrega, como desfuncionaliza. Então entenda uma coisa, o seu lar, a
a sua casa, com você e o seu par, ela precisa estar estabilizada e pronta para fornecer descanso, para fornecer reparo. E se você não está construindo esse lar, você está cooperando cada vez mais para a redução da sua saúde mental. E, cara, isso é um puta erro. Com toda sinceridade, isso é um puta erro. Porque para que você vai destruir ou para que você vai cooperar com a destruição da sua saúde mental? Deixa eu dizer uma coisa para você, não faça isso. Sabe, olha, tem muitas coisas que você pode até sacrificar, mas a sua saúde mental não coloque ela em jogo. Tudo depende disso. A sua relação depende de saúde mental. A prosperidade que você deseja, ela depende de saúde mental. O sonho que você tem, ele depende de saúde mental. Tudo é dependente de saúde mental acima de tudo. Então, por que prejudicar a etapa mais importante da relação, que é saúde mental? Não faz o mínimo sentido. Faz muito mais sentido você edificar o relacionamento para que ele propicie saúde mental. Isso é ser inteligente. Porque aí você está criando pelo menos um lar que ele faça diferença na sua vida. Um lar que te propicie descansar mais. E nesse aspecto, quando você tem essa visão da relação que eu te dei aqui, aí é que você entende por que escolher bem é a maior vantagem que você tem. Entenda uma coisa, não tem nenhuma vantagem dentro de uma relação que supere a de você escolher bem o parceiro. Juro pra você, é melhor você ficar sozinha ou sozinho por muito tempo do que ir com pressa e fazer cacaca. Acredite nisso. Acredite nisso. Porque, entenda uma coisa. Quando você está sozinho, acredito, do meu ponto de vista, e depois de muito pensar sobre isso, eu venho pensando há muito tempo já acerca de relacionamento, até também para não cair em armadilha, eu não quero cair em armadilha, mas eu venho pensando muito sobre isso, e o que eu percebi foi isso aqui, ó. O momento que você está sozinho é o momento que você tem para aprender. Aprender sobre relacionamento. Ó, entenda uma coisa. Você nunca vai dominar o que você não conhece. Você nunca vai conseguir dirigir o que você não tem conhecimento. Você, para dirigir um carro, precisou passar por uma autoescola. Ou, pelo menos, precisou aprender com alguém que sabia, para que você pudesse aprender e, então, dirigir. Certo? Esse foi o processo de aprendizado. Relacionamento não é diferente. E não se pode tratar ele como diferente, porque não é. Isso é fugir da realidade, né? Então, o relacionamento você precisa entender ele para você poder dirigi-lo. Então, ó, algumas coisas você precisa aprender, nem que seja o básico. E quando você entende que quanto mais você aprende, mais chances de dominar você tem, então é importante que enquanto você está sozinho, esteja aprendendo. Para que quando você adicionar esse parceiro na sua vida, ou essa parceira, você consiga tocar aquela relação para um sentido na qual ela prospere de fato. E para qual não seja um outro, porque você vai criar mais um inferno na sua vida. Então, às vezes você já tem um inferno ali, que, por exemplo, talvez seja o seu trabalho. Né? Inclusive, é uma loucura isso no Brasil. Muitas pessoas relatam insatisfação com o ambiente de trabalho no Brasil. Então, muitas vezes você já tem ali um problemaço que é o seu trabalho. Poxa, quando chega em casa, aquilo vai ainda ser mais um problema para você? Não pode.
Então, se basicamente se está vivendo essa situação, logicamente, talvez foi porque falhou no processo seletivo. E aí, depois que você colocou essa pessoa ali, muitas vezes é difícil, e logicamente é difícil, você voltar tudo atrás para então refazer as coisas, certo? Acaba não dando, acaba não sendo útil. Então, nesse sentido, é melhor você esperar o momento certo de você encontrar alguém com quem vale a pena isso. E, de uma certa forma, com quem torne isso uma experiência agradável junto a você. Acredite, você não quer passar ali 10 anos ao lado de alguém e no final a perguntinha vier, valeu a pena? E você ser obrigado a responder, não, não valeu a pena. Você não quer isso. Você não quer isso. Você não quer isso. Basicamente, foram 10 anos ali que da sua vida, né? Da sua história. Foram 10 anos da sua vida, da sua história e contabilize os prejuízos. Às vezes é algum transtorno de personalidade que você acabou desenvolvendo. Lembrando que, inclusive, já tem várias pesquisas, tá? Corroborando uma tese que eu trago e eu adorei ter lido essa pesquisa de um... Não sei se ele era psicólogo, mas acho que era psicólogo norte-americano. Ele fez uma pesquisa sobre o contágio social, né? Onde você acaba adquirindo os padrões comportamentais de alguém pela convivência com ela. Então, imagine quando você geralmente convive com alguém que, por exemplo, tem alguma espécie de transtorno, e logicamente você vai muitas vezes absorvendo determinados padrões que são oriundos, se originam de transtornos. Logicamente isso não vai fazer bem para você comportamentalmente, né? Isso não vai cooperar para você e nem com seus estados emocionais. E logicamente não são padrões que você quer desenvolver. Acredito que você queira desenvolver padrões melhores de comportamento. É por isso que escolher pessoas, inclusive com padrões mais elevados que você, faz uma diferença também. Mas é óbvio, também não adianta você escolher pessoas com padrões mais elevados que você, se você não se permite ser ensinado, né? Porque aí você também não aprenderá o que for ensinado. Então também tem isso. Mas é por isso que uma das coisas que são importantes de você desenvolver na vida é a capacidade de ser ensinado e a humildade para aprender. Porque às vezes a gente não é humilde para aprender. Seja humilde para aprender. Seja humilde para aprender. E muitas pessoas podem te ensinar muita coisa. Muitas pessoas podem te ensinar muita coisa. Às vezes você pode aprender com um mendigo na rua, né? Uma vez eu vi um vídeo que o cara alertou o mendigo que ele tinha dado uma comida pro mendigo e ele disse pro mendigo, olha, cuida da sua comida, hein, senão alguém vai passar aqui e vai levar. E o mendigo respondeu para ele bem tranquilo, olha, se ele levar é porque ele tá precisando mais do que eu. E o cara, putz. O cara ficou assim, caramba, por essa eu não esperava. Então, olha só que louco, né? Mas às vezes você aprende com pessoas extremamente aleatórias. Extremamente aleatórias.
E, e claro, você tem que estar atento. Atento porque, é engraçado porque tinha um filósofo, poxa, acho que agora eu não vou lembrar o nome dele. Ele escreveu um livro sobre a felicidade, um filósofo, poxa, não vou lembrar o nome dele, não vou lembrar mesmo. E ele dizia que todo homem que ele encontrava diante de si, ele fazia daquele homem o seu mestre, né? E eu pensei, poxa, tá aí o resumo de um coração ensinável. Ou seja, todo homem que eu encontro, eu faço dele meu mestre. Tá aí um resumo de um coração ensinável. Isso é maravilhoso. E é uma das coisas que, poxa, tá aí uma dificuldade que eu tinha e tô lutando bastante contra isso para acabar com isso aí. Entende? Porque eu acreditava que eu tinha só que ensinar. E era uma loucura, porque muito me privei de aprender com pessoas que tinham coisas maravilhosas para me ensinar. E hoje eu vejo como eu fui tolo e errei, que se eu tivesse aprendido aquilo naquele exato momento, eu teria cometido bem menos erros do que cometi na minha vida. Entenda uma coisa, cara, erro é interessante e te dá experiência, mas busque sempre evitar cometer. Eu sei que às vezes a gente pensa, eu vou errar bastante, vou errar rápido. Inclusive tem até um ditado, né? Entre os empreendedores, erre rápido. Mas, cara, às vezes pode ajudar, mas eu acho que errar rápido não é o caminho. Eu acho que estudar erros rápido é o caminho. É você olhar para a vida das pessoas e se perguntar quais foram os erros que elas cometeram. E aí você aprende com os erros delas, não com os erros que você executou. Porque, acredite, mano, tua vida é curta. Ela é um sopro. Ela é um sopro. Agora você tá vivo e amanhã já tá batendo os 50 anos e quando vê, já envelheceu e tá com o pé na cova. Tua vida é um sopro. E você não vai ter tempo de cometer todos os erros para aprender. Então, aprenda com a vida do outro. É muito mais fácil. Só que às vezes a gente não quer estudar, né? Aí complica. Então, tem que ter a capacidade de estudar também para que você possa olhar para a vida das pessoas e se perguntarem onde foi que ele errou. Ele errou aqui. Bom, esse erro leva a esse resultado. Esse resultado é bom? Não, esse resultado não é nada bom. Então, eu vou cuidar para não repetir esse erro. É claro, alguns erros na sua vida serão inevitáveis, tá? Você vai cometer, é natural. Isso não vai te impedir de cometer erros, logicamente. Alguns erros você vai cometer, só que a diferença está na quantidade. No final das contas, erros é certo que você vai cometer, mas quantos? É aí que está o X da questão. Quanto mais você puder reduzir, melhor. E você faz isso estudando os erros alheios. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor, olha para sua realidade, olha para os relacionamentos que você tem a possibilidade de contemplar porque você vive próximo dos casais. Olha como eles lidam com a relação. Nossa, é engraçado, mas quando você passa a ligar suas antenas e captar os erros, você vê cada coisa absurda. É claro, também quando você desenvolve um pouco o seu intelecto, né? Porque se você não tiver um intelecto evoluído, você vai ver as coisas, mas não vai conseguir separar o incomum do comum e o, o, o anormal do normal. E, logicamente, você não vai conseguir entender o que está se passando ali. Então, você também tem que ter repertório. Então,
É importante você buscar entender os erros que geralmente são cometidos, os mais comuns, e começar a identificar eles. Começa por estes. Todo o processo de aprendizado é um processo de observação. Não é à toa que a palavra teoria vem do grego, né? E quer dizer observar. Entende? Então, o processo de aprendizagem ele é oriundo do processo de observar, né? Para quem estudou psicologia sabe do processo de modelagem do Albert Bandura. Então, você contemplar e aprender com a contemplação é o caminho. Então, começa a observar os relacionamentos do seu entorno, identifica os erros que são cometidos e se você puder manter um caderninho para anotar, anote. Vai fazer diferença muito grande. Depois você pode olhar ali, opa, esse erro aqui foi os erros que eu aprendi observando o casal tal. Inclusive dá até nome, coloca ali casal tal. Porque depois você pode voltar e observar para ver se eles ainda estão cometendo os mesmos erros. E aí é louco, porque você vai ver que ainda estão. Isso é para você ver um outro problema, que é o problema de não haver uma conscientização do erro. E, logicamente, se você não for consciente do erro, você não pode mudá-lo, porque você não pode combater inimigo invisível. O que você não vê, você não pode resolver. O que você não vê, você não pode tratar. O que você não vê, você não pode corrigir. É natural. Então, você precisa observar. Você precisa observar exatamente aonde estão os erros para que você possa corrigi-los. Então, sempre analisa. Porque, cara, entenda isso. Um relacionamento ruim, ele tem poder para destruir a vida. Ele tem poder para destruir a vida. Ele tem poder para te fazer muito mal, fazer você perder muito tempo, fazer você perder bens, dinheiro, entende? Coisas que você foi conquistando com o tempo e com o trabalho, você pode perder, entende? Não só isso, saúde mental. Ih! Saúde mental, então, é ficha. É uma coisa que certamente você perde numa relação. Então, tomar esse cuidado vale a pena. A não ser que você esteja buscando sofrimento. Aí é outra história. Mas se você não está buscando sofrimento, claro, sofrimento na vida sempre vai vir. Mas tem uma diferença bem grande entre você provocá-lo, entre você simplesmente deixar o sofrimento acontecer, sendo que você pode impedir, tá? E isso é tolice, obviamente. E você poder verdadeiramente impedir e impedi-lo de fato. E isso é sabedoria. Entende? Porque sofrimento, se você pode impedir, sempre impeça. Só viva sofrimento que você não tem controle. E aí ele veio e agora segura firme. Esse é o sofrimento válido. Agora, sofrimento que você está deixando por displicência, sofrimento que você está deixando por falta de tratativa, ele acaba não sendo válido, de fato. Então, é importante analisar bem isso, porque tem muita coisa que você pode resolver. Só que, claro, muitas vezes você não sabe como. E tem que aprender. Porque não adianta nada você chegar pro sofrimento ali diante de você e você dizer, eu não sei, eu não sabia. Bom, o sofrimento não vai embora porque você não sabia. Agora vai ter que viver ele. Entende? Então, é muito melhor você não deixar o sofrimento chegar. E para isso você vai ter que conhecer. Então, sempre impeça ele de verdadeiramente entrar. Porque ele vai bater na porta. Então, impeça ele de entrar. Vai valer muito a pena.
Bom, então entenda uma coisa, e definitivamente, tá? Relacionamento é processo seletivo. Sem esse papo de deixa a vida me levar. Vou dar um beijinho, uns amassos e pronto, vou pedir em casamento. Entende? Eu vou dar um beijinho, uns amassos e quando vê, já entra pra dentro de casa e já união estável. Vamos começar. Ah, você tá cavando sua cova, amigo. Pode apostar, você tá cavando sua cova e bonitamente bonito. Você tá cavando sua cova legal. Entende? Então, não é esse. O processo correto é análise. E análise rigorosa. O que essa pessoa tem para me ensinar? Ela vai somar ou ela vai multiplicar? Ela vai me ajudar a evoluir? Nós dois, como casal, vamos prosperar? Ou ela vem para subtrair, dividir? Para me afundar? Não, não pode ser. Então, essas perguntas é o que você tem que buscar incessantemente responder, porque aí você vai poder decidir, bom, isso aqui vale a pena, vamos para frente, porque daqui vai sair prosperidade. E cara, no final das contas e no final do dia, é isso que você vai ter que querer. É isso que você vai ter que querer. Engraçado porque esses dias eu estava lendo uma pesquisa do tal do poliamor. Tá surgindo um negócio de poliamor onde as pessoas elas vivem relacionamento de grupo. Vê se pode essa merda. Elas vivem relacionamento de grupo. Então, o cara ali monta um harém. Eles acham que estão vivendo nos antigos. Só que o harém dele é harém de outros também. Você tá entendendo? É um harém compartilhado. Só que, cara, é louco, porque a pesquisa concluiu que sempre dá briga. Sempre dá briga. Eles não conseguem se entender. Porque aí o que acontece? O cara pega, monta um harém. Aí, pô, ele tem ali 6 namoradas. Aí ele começa a gostar de uma. Só que, pô, ela é livre, leve e solta, você tá entendendo? Ela é livre, leve e solta, você tá entendendo? Então, chega um outro. Aí, o outro também tá dando uns peguinha. Aí o que acontece? O cara lá que tinha 6 namoradas tá com ciúme daquela que o outro cara tá dando uns peguinha nela também. Aí ele já tá de olho no outro cara. Pô, mano, e aí, qual é? Sai daqui, cara. Sai daqui que esse território é meu. Entende? Aí, pô, já começa a brigar com o cara. Aí a mina começa a gostar mais dele, do outro. Aí o negócio piora e degringola total. Aí eles perdem o jogo de cintura no poliamor. Aí o poliamor acaba. É interessante isso, né? Porque, primeiro, mostra a ignorância das pessoas e a efemeridade delas. É triste. Isso é um assunto muito triste. A quantidade de ignorância, burrice que a gente vê no mundo é algo assustador. Coisa que, pô, com um livro, cara, você já resolvia. Mas, cara, pô, é louco. Conhecimento e abundância, as pessoas cometendo esses erros. Chega a ser assim, ó. É um negócio pra você chorar. Eu quis chorar quando eu li a parada. Porque, cara, é óbvio que isso vai dar errado, cara. É óbvio que isso vai dar errado. A monogamia, ela não veio à toa. A monogamia não veio à toa. A monogamia veio a partir da observação de que o indivíduo ele vai gostar de uma mais do que de outras 7 mulheres se ele tiver 8, pô. Não, ele não vai ter duas, as duas que são a predileta dele. Não, nunca é. Nunca é. Inclusive, vai no livro da sabedoria, a Bíblia, você vai ver que Jacó, ele amava mais a... Ele tinha, se eu não me engano, era Raquel e Lia. Não lembro se era Raquel o nome da esposa, porque eu sempre confundo a de Jacó com a de Isaac. Eu acho que a de Isaac... Não, a de Isaac era Rebeca. Ah, dessa vez eu não confundi, eu acertei. Então, Jacó tinha Raquel e Lia, que foram as 2 filhas de Labão, que ele herdou como esposa. Que, na verdade, ele trabalhou por elas, né? E Labão deu a mão delas, deu a mão das 2 para ele em casamento. Só que ele amava mais Raquel.
O, o Isaac, eu acho que o Isaac só tinha Rebeca, que era a que ele amava definitivamente. Ele não se apaixonou por outras mulheres. Mas Abraão tinha a Agar, tinha a Sara, né? E ele amava a Sara. Olha só que louco. Então, quando você vê que quando eu pego esses relacionamentos de exemplo da Bíblia, eu vejo que os caras, por mais mulheres que eles tinham, era uma mulher que ele verdadeiramente era louco por ela, apaixonado por ela, e as outras meio que ele ignorava. Entende? Também tem outro no livro, acho que é de Samuel. Acho que era no livro de Samuel, né? O Eucana tinha a Ana e tinha a Penina. Isso, acho que era Penina o nome da mulher. E ele amava mais Ana. Inclusive, ele dava o dobro da, do alimento, né, das porções, ele dava para Ana, porque ele amava ela mais do que todas as outras. É para você ter uma ideia de como funciona. Então, esse poliamor, ele é loucura, é realmente idiotice, ignorância absoluta. Porque no final das contas, é que nem também você pega os relacionamentos dos árabes, né, que tinham harém. O harém era só para mostrar que o cara tinha muitas mulheres e poder, né? Mas no final das contas ele amava uma só de todas aquelas, né? Então, foi por isso que foi basicamente baseado na observação da realidade que a monogamia se instalou e foi definida como o método mais eficiente de relacionamento. Aí tem os caras, mas eu acho que o indivíduo não pode ser monogâmico. Ô, meu amigo, que isso, cara? Tem uns caras dizendo, né? Eu acho que o ser humano ele foi feito para poligamia. Aí os caras trazem até a neurociência, né, pra história e tal. O indivíduo foi feito para a poligamia. Só que quando você vai observar de fato, você vai ver que o indivíduo ele nunca sentiu algo verdadeiramente forte por alguém. Que a partir do momento que ele sentir, ele vai querer aquela pessoa só para ele. E não vai querer dividir com ninguém. É natural, cara. É natural. Todo ser humano tem sentimento de posse. Você tem posse por causa disso. Entende? A coisa é minha e é meu, é propriedade. Pô, olha pra tua realidade. Todo mundo tem propriedade. Elimina a propriedade do mundo e você vai ver todo mundo brigando. Pô. Porque aí o cara pegou, achou um terreninho ali, montou a casa dele. Aí chegou outro, ninguém tem propriedade aqui, essa casa aí também é minha. Não trabalhou, não erigiu, não se esforçou, mas tá dizendo que a casa é dele, foi construída por outro. Imagina o que vai acontecer. Você já sabe, né? Então, não é diferente com as relações, cara. A interação com a propriedade, ela é natural e fundamental no próprio indivíduo humano. Ele sempre vai se apropriar das coisas. Ele vai se apropriar também de pessoas. Entende? Ele gosta. Ele se apropria. Então, vamos parar de tolice. Vamos parar de tolice, vamos cair na real. Vamos encarar a realidade como ela é, tá? Então, e a realidade é essa. Bom, certamente você já entendeu o que é importante numa relação e já entendeu que relacionamento é seleção e já entendeu muita coisa aqui que eu trouxe extra para criar uma consciência maior em você. Relacionamentos não são brincadeira, afinal, você está decidindo quem vai estar do seu lado e vai te fazer companhia numa jornada que é uma jornada onde você não pode ter ninguém puxando seu pé enquanto você está escalando uma montanha, porque no final das contas você está escalando uma montanha e se tiver alguém puxando seu calcanhar, as chances de você cair no precipício é muito maior. Então, não traga ninguém que queira puxar o seu calcanhar. Porque se fizer isso, o precipício te espera e o precipício... meu amigo, você não quer o precipício. Pode apostar que você não quer o precipício.